Mateus capítulo 26, versos 31 a 35 é o nosso texto base de hoje. Aqui nós vemos uma conversa de Jesus com seus discípulos durante a ceia, aquela quinta-feira à noite. Um dos assuntos que eles vão conversar naquele momento está aqui, nesse trecho das Escrituras que nós vamos ler nesse momento. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou então Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Muito bem, nós estamos durante essa semana nos propondo a enxergar esses últimos momentos da vida de Jesus aqui na Terra de perspectivas diferentes, de olhares diferentes. E cada dia nós estamos analisando através de um personagem. E a gente acaba montando um mosaico, um quebra-cabeça com todas essas visões. Porque eles têm todos perspectivas bem diferentes uns dos outros. E não é difícil de imaginar isso. Se a gente pensar hoje, aqui nós temos um pouco mais de 30 pessoas aqui na igreja, se a gente pedisse amanhã para que cada um escrevesse como foi essa noite, eu tenho certeza que nós teríamos histórias bem diferentes umas das outras aqui. Mesmo a pessoa que está aí do seu lado no banco vai ter uma percepção desta noite diferente da sua, porque isso depende muito de quem você é, não só do que está acontecendo, da bagagem que você carrega, da história que você carrega. Você vai assimilar isso a partir do seu ângulo, do seu ponto de vista. E hoje nós vamos analisar essa parte da história de Jesus, esse ponto final, através da visão de um apóstolo que estava perto, mas acabou falhando no momento mais crucial da vida de Jesus. Essa história é uma velha, conhecida história de todos vocês, mas nós estaremos refletindo sobre ela nesse momento. Pedro, ele era um cara diferente, entusiasmado, tinha um fogo dentro dele. Ele era diferente de Judas. Judas era frio, calculista. Ele já era mais impossível. Ele era prático, sincero. Judas, ele tinha essa frieza estratégica. Pedro já tinha autoconfiança. Pedro confiava nele. A gente viu aqui que Jesus ele fala para Pedro que ele negaria, mas ele insiste: não. Ele é contra os outros ainda. Esses aí podem até te negar, podem até fugir, demandar, mas eu não. Eu vou até a morte. Eu vou até o fim ao seu lado. E sem dúvida, ele tinha convicção do que ele estava falando. Ele não estava ali falando para Jesus, mentindo a Jesus, mas ele acreditava naquilo. O fato é que lá no jardim ele estava armado. Quando chegam para prender Jesus, ele saca a espada para cortar a orelha lá do servo. Pedro estava disposto a lutar por Jesus. Só que ele não estava disposto a sofrer por Jesus. Pedro andou sobre as águas. Assim como Judas, ele passou por várias experiências. Ele presenciou ali Jesus transfigurado, glorificado. Ele presenciou Elias, Moisés conversando ali com Jesus. Ele se empolga tanto que ele resolve montar um acampamento para aquelas pessoas ali, para Jesus, para os 3. Pedro, ele tinha experiência com Jesus. Ele viveu o ministério
percebe que a experiência, por mais importante que ela seja, ela ainda não substitui a vigilância constante. É importante vigiar. É importante estar preparado. E Pedro, quando Jesus fala para ele que ele negaria, ele não discute aí o prognóstico, ele discute a possibilidade. Ele acha que aquilo seria impossível na sua vida. Ele realmente acha que ele iria até a morte com Jesus. Pedro, ele era autoconfiante. E a gente precisa ter cuidado com isso. Tem muitos que confundem a autoconfiança com a confiança no alto. A confiança em Deus. E Pedro era uma dessas pessoas. A gente percebe que lá no jardim Jesus fala para Pedro, após adverti-lo na ceia, ele pede para que Pedro pudesse vigiar com ele. O que Pedro faz? Pedro dorme. Aquele colapso público que Pedro vai ter mais para frente, ele começa no descuido privado de Pedro, na falta de vigia. Pedro, ele viu Jesus ser amarrado, ser preso, ser levado para dentro da cidade. Ele viu arrastarem Jesus. Ele viu os discípulos levantarem. Ele mesmo foge por um instante, mas depois ele resolve voltar. Ele volta, mas ele decide acompanhar de longe. Ele não abandona completamente, mas ele já não caminha ao lado de Jesus. E hoje a gente vê muitos cristãos que dizem que são cristãos que acompanham, simpatizantes de Cristo, da igreja, mas cristãos que acompanham o Evangelho de longe, eles não se comprometem. Muitos com medo da distinção. O cristão, ele se distingue do mundo. Não tem como ser igual. Muitos tentam, hoje, no meio cristão em geral, tentam se aproximar do mundo. E às vezes com a desculpa de evangelizar, de atrair, querem estar mais próximo. Mas o cristão, ele precisa ser diferente, ele é diferente em todos os aspectos da sua vida. Seu vocabulário, seu modo de vestir, seu estilo de vida, aquilo que o cristão faz no seu tempo livre, tudo nos distingue do comum, do mundano, do secular, tudo nos torna diferentes. Pedro, ele resolve agora acompanhar de longe porque ele queria se manter similar àquela roda onde ele escolheu ficar. Ele queria ficar perto o suficiente para manter ali um certo compromisso, mas longe também o suficiente. Longe o suficiente para não se comprometer. E aí, diante de perguntas simples, nós vamos abrir daqui a pouco, ele nega Jesus. Pedro, ele não sabia, não tinha nem noção de quão frágil ele era em relação a isso. Eu convido você a olhar aí desde o capítulo 26, a partir do verso 69. Ele não oferece uma ligação isolada, mas ele é firme, enfático, em se afastar de Cristo, em negar a Jesus. Poucas horas atrás ele havia dito que iria até o fim ao lado de Cristo, mas agora ele percebe a sua fraqueza. Mateus 16, a partir do verso 69. O que acontece aqui foi pavimentado, foi construído durante todo o trajeto, do Getsemane até o palácio. Primeiro, Pedro, ele passa por um momento de sono no Getsemane, falta de vigilância. Depois ele foge, levando os discípulos. Depois ele se aproxima, mas não o suficiente. Ele acompanha de longe. E é aí, nesse lugar, que acaba dando um distanciamento silencioso de
Pedro em relação a Jesus Cristo. Pedro ele não estava planejando trair Jesus, não foi algo premeditado como Jesus, mas Pedro subestima a batalha que ele queria enfrentar. E agora Pedro, antes de chegar até ali, vem acompanhando de longe, curioso, culpado por ter fugido. Ele chega até aquele pátio, ele procura ali um espaço. E aí a gente vê o que acontece a partir do verso 69. E a Bíblia diz assim: ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. E aqui Pedro, rápido, frio, ele porém negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. E saindo para o bem, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente esta é nenhum deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E aqui é interessante, eu sou do Rio de Janeiro, e onde eu vou e falo, você sabe que eu sou por causa do sotaque, não tem como esconder. E Pedro Galileu, ali em Jerusalém, falando, pelo jeito dele falar, já descobriram que ele não era dali, que ele era de onde Jesus estava, onde Jesus havia estabelecido seu ministério. Ele reconhece Pedro como um dos seus discípulos. Pedro não consegue fugir disso. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro ele começa com uma negação, uma evasiva. Depois ele fala de forma mais confidente. E por último, ele termina praguejando, falando palavras sujas, blasfemando, negando o seu relacionamento com Jesus. No verso 75, diz que Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. É difícil imaginar o restante daquela madrugada para Pedro. Onde ele foi? Com quem ele falou? Será que ele conseguiu pegar no sono depois disso? A voz da profecia, inclusive, fala que aquele momento foi um momento de profunda vergonha para ele. E foi uma dor particular para ele, porque ele caiu no ponto que ele se achava mais forte. Ele havia jurado: eu vou contigo até a morte. E aqui, com certeza, a consciência de Pedro começa a falar: ele, você não serve para nada. Você negou Jesus, você se enganou, você enganou os outros. Deus não quer mais o seu serviço. E a culpa, quando ela não encontra lugar na graça, ela corrói a gente por dentro. Ela começa a acreditar quem nós somos. Eu convido você a abrir lá no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 61. Lucas vai ser o único a relatar o que a gente vai ler nesse verso. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
nele naquele momento. Quando o galo canta, não era apenas um animal soando ali, cantando, mas era um alarme soando na consciência de Pedro, um alarme espiritual, mostrando a sua fraqueza. E Jesus olha para ele, e ali não tem uma palavra de repreensão, não tem uma crítica, mas apenas um olhar de amor, vindo de Cristo. Pedro, ele olha para aquele olhar e ele vê tudo. Pedro revê a ceia, a advertência de Jesus sobre o que ele faria. Pedro revê como ele desacreditou no que Cristo havia falado. Pedro revê a espada desembanhada, tentando lutar. Ele revê a sua fuga dos outros discípulos. E ele revê agora esse momento, onde ele nega o Senhor 3 vezes. A partir daquele momento, toda vez, imagino eu, que ele ouvia um galo cantando, que ele via servos passando por ali, toda vez que ele via uma fogueira, toda vez que ele via sobre negação, aquilo fazia lembrar o que ele havia feito. E aí mais ela vai falar que Pedro, ele nunca se perdoou. Quando ele foi condenado em Roma para ser morto, ele seria crucificado, mas ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria, não se achava digno de ser crucificado como ser honesto, ele ia negar. Ele nunca se perdoou, apesar de saber que Cristo havia perdoado. Mas a história de Pedro não termina ali. Ele carrega toda a nossa cabeça para sempre. Mas a história de Pedro continua. E depois da ressurreição, Jesus lhe procura por Pedro. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos 16, a partir do verso 7. Aqui nós vamos ver: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Aqui nós vemos que a eleição ela tem um recado específico e nominal para aquele discípulo. Jesus chama especificamente por Pedro. Esse episódio aqui acontece após a ressurreição de Jesus, onde ele chama os discípulos a se encontrarem com ele. A gente percebe aqui que Jesus, ele sabe que Pedro não se achava mais digno, não se achava mais parte no meio dos discípulos. Então Jesus agora começa a devolver as credenciais de Pedro. E isso aqui diz tudo para a gente sobre o caráter de Deus. Ele não se apressa em descartar os seus servos quando eles falham, quando eles caem. Mas ele nos dá uma segunda chance. Ele nos dá a chance de voltar. Deus não trata as nossas limitações, os nossos erros, como se isso nos desqualificasse do céu e da salvação. Mas ele restaura. Ele não se achava merecedor. E realmente não era merecedor, porque isso não se trata de merecimento, mas se trata da graça de Jesus. E você provavelmente se lembra do que acontece aqui, aquela cena na beira da praia, após uma festa frustrada. Jesus agora senta uma fogueira, prepara um café da manhã para os seus discípulos. E naquele café da manhã ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus não humilha Pedro, não chama sua atenção, faz uma conversa íntima e ele restabelece agora a confiança de Pedro. Ele mostra para Pedro
o havia perdoado, que ele é restaurado. Cristo não ignora a queda de Pedro, ele não passa a mão na cabeça de Pedro, mas ele não descarta. A graça ela não ignora o que nós fizemos, mas ela nos oferece uma saída apesar do que nós fizemos. Esse negócio de passar a mão na cabeça, ele fala, não, deixa pra lá, passou. Jesus não fala isso para Pedro, ele fala, esquece aquela noite, vamos seguir em frente. Se a solução fosse passar a mão na cabeça, isso já teria acontecido lá atrás, com aquela fruta. Eles teriam falado, vocês, agora se essa não pode comer mais a fruta. Então vamos esquecer isso aqui e vamos seguir em frente. Então a graça, ela não se trata disso. A graça, ela tem o seu papel quando o pecador reconhece a sua culpa. E cada um de nós precisamos reconhecer a culpa que nós temos. Deus, ele quita as nossas dívidas, mas apenas quando nós reconhecemos que temos uma dívida. Jesus, ele fala para Pedro, nós não acabamos ainda. Você ainda tem muito o que fazer pela minha causa. Você ainda é importante para mim. Eu ainda tenho muito para você. Eu tenho muito para te oferecer. E ali nós vemos 3 vezes, 3 perguntas. 3 chances a mais para Pedro, para que ele não batesse no seu peito, cheio de autoconfiança, mas que ele reconhecesse a sua fraqueza, a sua limitação. Pedro ele chora amargamente depois daquele canto, daquele galo, mas ele não fica ali. E ali está o milagre silencioso da graça. Pedro, ele é um espelho para cada um de nós. Em Pedro nós podemos ver que a vergonha não tem a última palavra, a culpa ela não vence a graça. E o colapso ele não impede a nossa restauração. Mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser restaurados por Jesus. Isso faz parte da nossa vida. Deus não chama a gente para trabalhar na sua obra, na sua casa, para servir, porque nós merecemos alguma coisa, porque somos capazes, porque temos algo. Mas porque apesar disso, Ele nos restaura. Você descobre, lendo aqui o texto da história de Pedro, mesmo Jesus que previu a sua queda, Ele prepara o café da manhã. Prepara o café da manhã para Pedro, para a sua restauração. Eu quero ler com vocês o último texto de hoje. No livro de Lucas. Ali ao redor daquela fogueira.
João capítulo 21, verso 15. João 21, verso 15 vai dizer assim: depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele se cerca de homens tortos, falhos, fracos, mas feitos do mesmo barro que você. Jesus aqui fala para Pedro: Pedro, quando você converter, quando você se converter de verdade, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Ele dá essa missão para Pedro. E ele deixa essa missão para a gente também. Ele sabe onde a gente vai cair, conhece as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, os nossos hábitos, os nossos pecados. Mas Jesus, ele olha com um olhar otimista para mim e para você. Ele fala para mim e para você hoje: quando você se converter de verdade, apacenta as minhas ovelhas. Ele prepara uma refeição, uma mesa para cada um de nós, o café da manhã, para dizer que ele nos aceita de volta, apesar das nossas quedas, apesar de tudo que nós já fizemos, apesar dos lugares que a gente já passou. Ele nos oferece a segunda chance. E aqui eu falo apenas para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus. Mas vejo cada um de nós, não importa se você está anos e anos e anos na igreja, talvez você ainda precise passar por uma conversão sincera. Talvez você ainda apresente os mesmos maus hábitos, os mesmos temperamentos. Talvez você se encontre em uma situação com manias, com palavras que não diferem muito daquelas de quando você se converteu, quando você entrou para a igreja. E a voz profética, ela diz e afirma que na igreja, entre 20 talvez tenha experimentado a conversão verdadeira. Entre 20. Meu Deus do céu. Pedro, ele presencia milagres, presencia 3 ressurreições. Mas diferente de Judas, ainda tem uma chance para ele. Em Judas a gente vê uma rejeição interna, consolidada, forte. Mas em Pedro a gente vê uma ferida aberta que estava prestes a ser restaurada. E ambos eles têm reações diferentes diante de Jesus. Jesus, diante das duas situações, ele permanece o mesmo. Mas o que difere é o comportamento humano. É isso que difere o desfecho da nossa história. Muitos não traíram Jesus deliberadamente, mas ao negar o medo, já silenciaram a conveniência e já deixaram também de vigiar quando deveria. E a boa notícia não é que Pedro era forte, mas que Jesus ele era fiel e ele permanece fiel. A queda ela não define o nosso destino. Ainda há uma história após a queda. Se você resolve voltar, se você resolve se converter novamente a Jesus,
você já falhou, você talvez esteja falhando hoje, talvez você ainda vá falhar, provavelmente vai, mas Deus ele te convida, a mesmo quando você falhar, a voltar aos seus pés. O convite que eu faço a você hoje é esse, mesmo com as suas dificuldades, as suas quedas, aquilo que você tem lutado a vida toda, ou aquilo que você ainda nem percebeu que é uma fraqueza sua. Se você caiu, se você está caído nesse momento, que você segure a mão de Jesus e se erga novamente. Você ouça a voz de Jesus, olhe para a cruz, volte para perto dele e se convida de forma verdadeira, completa, aos pés do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você a levantar nesse momento. Eu quero fazer uma oração por causa de nós. Hoje é o dia de voltar. Senhor nosso Deus, Filho Pai, pensamos ao Deus amigos que conhece a cada um de nós e sonda os nossos corações. Aqui estamos, Senhor, prostrados aos teus pés, porque reconhecemos que somos fracos. Muitas vezes, assim como Pedro, achamos que podemos virar, podemos viver sem a sua força, sem o seu auxílio, sem a sua presença. Muitas vezes negligenciamos a oração, negligenciamos o estudo da tua palavra, porque não percebemos o quão frágil nós somos. Muitas vezes, Senhor, ao invés de vigiar, estamos dormindo espiritualmente, autossuficientes, esquecemos de confiar e entregar a nossa vida completamente a Ti. Senhor, nesta noite seja uma noite de decisão, possamos decidir por fim a autossuficiência, por fim esse estado de mulidão, de sono, para podermos colocar aos seus pés de forma verdadeira, genuína. Que a nossa vida ela seja marcada por uma entrega constante, diária, de manhã, ao final do dia. Possamos buscar o Senhor, buscar forças em Ti. O Senhor nos alerta, o Senhor nos adverte. Senhor, que ouçamos a Sua voz, para que não venhamos a pecar contra Ti. Mas ainda que venhamos a pecar, que possamos lembrar que o Senhor é um Deus que não nos mede através do tamanho das nossas quedas, mas é um Deus que está disposto a estender a mão para nos levantar, para nos resgatar e nos oferecer uma segunda chance. Através da história de Pedro, podemos perceber que mesmo perto, mesmo íntimos, precisamos vigiar para não trair o Senhor, nosso Salvador. Senhor, que não sejamos pedras de tropeço, que não venhamos a viver caindo, mas que a nossa vida seja marcada por uma vida entregue nas Suas mãos. Levanta-nos, Senhor. Restaura-nos, Pai. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Senhor.